Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem forte do Bob Proctor, lá do livro dele de 84, You Were Born Rich. Você nasceu rico. Oi, e a promessa é Gandhi, né? Não é só sobre grana. Exato. Fala de um potencial ilimitado que, supostamente, já é nosso. O Proctor, que faleceu em 2022, ficou muito conhecido, né? Principalmente por causa de O Segredo. Sim, e pela história dele mesmo. Superou dívidas, dificuldades, tudo inspirado por Pense e Enriqueça. Uma virada de chave. Pois é. E hoje, a nossa conversa vai se basear em materiais que analisam esse livro, You Were Born Rich, e a filosofia dele. Vamos tentar entender as ideias centrais, a ligação com o novo pensamento. A ideia é destrinchar o essencial mesmo, né? Pegar o núcleo do que ele propunha. Isso. Então vamos lá, para começar a desembrulhar isso. Qual é a mensagem central dessa de você nasceu rico? O que significa essa riqueza inata? Olha, a base é que a riqueza, e aí entra saúde, felicidade, propósito e, claro, dinheiro, não é algo que você busca fora. É um direito seu, já tá aí. E a pobreza, então? Seria o quê? Seria tipo assim, uma manifestação das nossas crenças limitantes. É o que tá dentro se refletindo fora, sabe? O foco total é no poder da mente. E como ele explica o funcionamento dessa mente? Porque parece algo meio... Abstrato? Ele simplifica, divide em duas. A mente consciente, que é a que pensa, escolhe, raciocina. a que a gente usa agora, né? Exato. E a mente subconsciente. Essa é a chave. É onde ficam os hábitos, as crenças mais profundas, as emoções, o piloto automático. Entendi. E a grande sacada dele é... É que para mudar os resultados de verdade, de forma duradoura, você tem que reprogramar o subconsciente. Colocar lá as ideias, as imagens, os sentimentos do que você realmente quer. reprogramar. Isso. E aí tem uma conexão direta com o novo pensamento, aquele movimento do século XIX, né? Que já dizia que a mente cria a realidade. A famosa frase pensamentos são coisas vem daí. Ah, sim. E tem um termo que o Proctor usava muito para falar dessas crenças e hábitos, né? Os paradigmas. Exatamente, paradigmas. Ele popularizou muito isso. Para ele, são como programas mentais mesmo. Um conjunto de hábitos e crenças lá no subconsciente que controlam quase tudo que a gente faz. Quase tudo. Tipo quanto? Ele falava em uns 95% do nosso comportamento. É muita coisa. Por isso, só o esforço consciente, a força de vontade, muitas vezes não adianta para mudar resultado de verdade. Tem que ir lá no programa, no paradigma. Nossa, 95%? E ele dizia que viveu isso, essa mudança de paradigma? Sim, a história pessoal dele era usada como exemplo dessa possibilidade de mudança interna radical. Mas parece tão difícil reprogramar algo tão profundo. Como ele dizia que isso funciona na prática? Bom, ele se baseava muito no que chamava de leis universais, principalmente a lei da vibração e a lei da atração. Ah, a famosa lei da atração. Pois é. A ideia é que tudo no universo vibra. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo tem uma frequência. E a gente atrai o que está na mesma frequência vibracional. Tipo um ímã. Isso. Para atrair coisas diferentes, mais dinheiro, saúde, o que for, você precisaria mudar sua vibração interna, mudar sua frequência. E como se muda essa frequência? Sintonizando outra estação, digamos assim? Exato. E aí entram as ferramentas práticas que o livro traz. É quase um kit, né? Sim. Quais são as principais que ele sugere? Bom, primeiro, metas muito claras, ambiciosas e, importante, escritas. Depois, a visualização. Mas não só imaginar, é sentir como se já fosse real. Sentir a emoção. Nada. Agir quando surgem as ideias, as oportunidades. E a persistência, né? Porque falhar faz parte. Com certeza, ver a falha como feedback, aprendizado. E a gratidão, ele falava muito da gratidão para elevar a vibração. Ser grato atrai mais motivos para a gratidão. Faz sentido. E essas ideias todas, ele tirou da cartola ou teve influências? Teve muitas influências. Ele bebeu muito na fonte de gigantes como Napoleon Hill, claro, de Pense e Enriqueça, Wallace D. Wattles, de A Ciência de Ficar Rico, Andrew Carnegie, Earl Nightingale. Nomes de peso no desenvolvimento pessoal e no novo pensamento.
Sim, o mérito do Proctor foi muito sintetizar isso tudo, sabe? Tornar acessível, prático. E sempre reforçando essa ideia do potencial ilimitado que existe dentro da gente. E esse livro, You're Born Rich, mesmo sendo mais antigo que O Segredo, já era um marco dele, né? Tipo um manual mesmo. Com certeza. Muita gente diz que é o livro mais lido dele, talvez o mais influente, por dar um método, um passo a passo para aplicar a filosofia. Ele já era uma autoridade no assunto bem antes do boom de O Segredo. Então, para a gente amarrar as pontas do que vimos nas fontes, a riqueza é mais que dinheiro, é algo interno, nosso por direito. A mente, especialmente o subconsciente com seus paradigmas, moldam nossa realidade. Exato. E existem ferramentas práticas, metas, visualização, afirmações, ação, gratidão, para tentar mexer nesses programas internos e buscar mudanças. E o que isso significa para quem está ouvindo a gente? Olha, entender esses conceitos, mesmo que a pessoa não siga a filosofia à risca, já dá uma perspectiva diferente, né? Sobre como as crenças que a gente carrega podem, de fato, influenciar o que acontece na nossa vida. Levanta questões sobre o nosso poder pessoal, nossa agência. O quanto a gente pode direcionar as coisas a partir do nosso interior. Pois é, e fica até uma provocação final para pensar, né? Se esses paradigmas subconscientes realmente controlam tanto assim nosso comportamento como o Proctor sugeria. Tipo os 95%? Isso. Até que ponto a nossa escolha consciente é realmente livre? Antes da gente olhar para dentro e trabalhar esses padrões mais profundos. Fica aí a reflexão.